Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto de gestão tributária de segurança e saúde do trabalho no E-Social. Isso mesmo, contextualizando você que talvez seja novato aqui, eu me chamo Lucas Alexandre, sou especialista nas contribuições previdenciárias que se relacionam com os riscos ambientais do trabalho. Sim, existe todo um universo de informações, legislações e de atuação profissional dentro da esfera previdenciária e tributária relacionada aos riscos ambientais do trabalho, e a gente está nesse projeto trazendo à luz uma informação que tem se passado despercebida. Isto é, os eventos de segurança e saúde do trabalho no social, a partir do momento que estão sendo confrontados com informações enviadas pela folha de pagamento, departamento pessoal, departamento fiscal e todos os outros profissionais que interagem com essa plataforma, eles ganharam uma amplitude bem maior do que eles tinham anteriormente. A princípio, essas obrigações sempre deveriam existir. Porém, com a centralização delas dentro dessa plataforma do Estado, ficou fácil verificar possíveis indícios de irregularidades ou possíveis desconhecimentos sobre esse tema. Gente, vê só, a imagem que nós vamos trabalhar no encontro de hoje é esta aqui. Quem já vem acompanhando nosso projeto sabe que eu gosto de trabalhar bastante modelando as minhas apresentações. Uma imagem vale mais que 1000 palavras e cada mensagem, cada informação aqui vai ser relevante. O nosso objetivo é que ao final deste encontro nós consigamos entender tudo o que aqui está posto. De tal forma que tomemos uma maior compreensão acerca do impacto que possui os eventos de segurança do trabalho no E-Social. Vê só, a princípio, desde já, eu queria reforçar para você a necessidade desse conteúdo ser colocado em prática. De fato, a amplitude que esses eventos tomaram, a proporção, principalmente tributária, desses eventos, ela é significativa para ficar bastante presa a um conteúdo de YouTube. Então, recomendo fortemente que você envie esse conteúdo para os demais profissionais que você trabalhe, seja profissionais de segurança do trabalho ou profissionais de folha de pagamento, como também que se monte, de fato, uma operação, uma comissão para garantir essa conformidade tributária. Algumas empresas possuem hoje um comitê para fazer a gestão da conformidade tributária de segurança do trabalho e social. Não sei como você vai organizar isso dentro da tua realidade, mas o fato é, de fato, não há aqui um terrorismo, não há aqui um achismo. A gente tem obrigações tributárias que agora estão em relevância com o E-Social e, portanto, a gente precisa estar ciente disso. Bom, vamos lá. Começando aqui, o nosso conteúdo de hoje vai abordar o PPP eletrônico, diretamente relacionado aí com o assunto da aposentadoria especial. Gente, vê só, nós temos hoje eventos de segurança do trabalho e eventos de folha de pagamento sendo enviados ao E-Social, certo? Então você já deve estar familiarizado com isso. O departamento pessoal envia a demitir o trabalhador, demitir o salário, função, tem diversas informações trabalhistas que são enviadas pela contabilidade e tem diversas informações que são enviadas pela segurança. Eu tratei do tópico trabalhistas, mas não necessariamente de norma trabalhista, tá? Estou falando da relação de trabalho, porque esta relação de trabalho possui também impactos em outros institutos jurídicos, como é o caso do Instituto Previdenciário e do Instituto Tributário. Então, não se limite aqui a trabalhista como cumprimento de obrigações trabalhistas propriamente ditas. Enfim, perceba, a gente tem esses profissionais hoje enviando informações por E-Social. E nós vamos ver que esse envio de informações soluciona um problema previdenciário diretamente relacionado aqui com os trabalhadores,
A partir de agora, as informações que esse pessoal envia ficam disponíveis no celular do trabalhador e a gente tem a resolução de um problema previdenciário que hoje causa bastante transtorno, porque você já deve ter visto casos de trabalhadores que só sabem que existe o PPP quando estão prestes a se aposentar. E muitas vezes ele vai querer o PPP de uma empresa que já faliu. Aí começa a correria, aí começa LT Catas temporâneo, vai ver na junta se a massa falida da empresa, se tinha registro ou se não tinha, por equiparação, enfim. Começam-se a fazer diversas manobras porque esse PPP em papel nunca existiu. É muito importante a gente ter isso claro, que a partir de agora não existe mais como o PPP não existir. A partir do momento que essas informações são enviadas por e-social, cria-se um registro eletrônico, aquilo fica disponível para o trabalhador e se a empresa deixar de existir, o registro está lá. Tem-se um patrimônio laboral digitalizado que garante rastreabilidade das informações. Daqui a 20 anos vai estar lá no aplicativo Meu INSS ou naquele que vier a substituí-lo, qual foi a atividade que ele desempenhou na empresa, qual foi a função, quais foram os riscos que eles estavam expostos e tudo mais. Então a gente tem a solução de um problema previdenciário com o envio dessas informações ao e-social. Da mesma forma, a gente tem a solução de um problema tributário. Porque a gente vai ver que há uma relação direta da aposentadoria especial com a tributação. Existe o aspecto previdenciário da concessão ao benefício, é o INSS que concede o benefício ao trabalhador, porém é a Receita Federal que fiscaliza o custeio desse benefício. Logo, a partir do momento que esses profissionais enviam informações ao e-social, essa informação é colocada na base de dados da Receita Federal do Brasil e ela consegue ali verificar possíveis indícios de irregularidades, verificar a conformidade fiscal, porque também pode estar tudo certo, enfim. O fato é que se garante uma sanidade fiscal desse sistema da aposentadoria especial, porque se vai haver facilidade para a concessão, não adianta conceder a aposentadoria e não ter a contrapartida financeira. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que no final a gente tem os eventos de assistência social atendendo a uma demanda muito forte hoje da sociedade no tocante a esse benefício previdenciário. A partir do momento que se envia ao e-social, cria-se rastreabilidade da informação, permite-se a consulta em tempo real, domingo, 4 horas da tarde, no seu churrasco, eita, deixa eu ver o meu PPP, o trabalhador tem essa possibilidade de verificar quais foram as informações que a empresa estruturou, inclusive verificar se aquilo que ela informou condiz com a realidade, assim como também a Receita Federal consegue saber se está havendo a devida contrapartida tributária. Logo, pode retornar. Eu quero que fique muito bem claro aqui que a gente tem uma relação muito direta da aposentadoria especial com os eventos de assistência social. Na verdade, se a gente for levar mais a fundo, esses eventos servem para isso. Eu sempre lembro que a gente está, pessoal, na versão simplificada. Anteriormente tinham os eventos de segurança do trabalho envolvendo treinamentos, envolvendo riscos ergonômicos, envolvendo riscos de acidentes, porque o projeto inicial atendia e comportava muito mais informações do que o que está posto aqui agora. Nesse momento, a versão simplificada tirou o treinamento, tirou o risco ergonômico e ficou somente aquilo que se relaciona com o PPP eletrônico. Os eventos de SST servem para compor o PPP eletrônico e eles estão nessa plataforma justamente para resolver essa problemática aqui. Esse é o objetivo. É por isso que se a gente falar de e-social, SST e não falar de
aposentadoria especial, isso é um erro gravíssimo. Isso revela um desconhecimento profundo do tema. Que o projeto, nesse momento, foi feito para regularizar a aposentadoria especial, como está posto aqui nessa imagem. Ataca o problema previdenciário e ataca o problema tributário, sendo inclusive, me permita fazer uma constatação particular, que não é de costume fazer, um projeto extraordinário no tocante à sua capacidade de solução de problemas. Perceba, eu não estou aqui falando que deveria existir, não deveria existir, não é papel nesse momento, e não cabe a mim fazer o julgamento de valor sobre se deveria, benefício é correto, não é, não cabe a mim fazer esse juízo de valor. Nesse momento eu só quero trazer a mensagem e o fato de que é extraordinário. Coloca os eventos de SST e você ataca um problema previdenciário e ataca um problema tributário que é muito maior do que o que a gente pensa. Olha aqui comigo, gente, eu estou com um dado real. Dado extraído do boletim da Previdência Social, janeiro até novembro de 2023, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas perceba dados atualizadíssimos. Estou gravando esse vídeo agora em janeiro de 2024 e dados atualizadíssimos. Mais de 90% desses benefícios são concedidos na via judicial. Em outras palavras, 9 de cada 10 trabalhadores que chegam ao INSS para solicitar esse benefício, justiça. 9 de 10. Perceba que esse sistema simplesmente não funciona. É alarmante o índice de aposentadorias especiais que são concedidos na via judicial. O trabalhador chega no INSS, nega o benefício, não tem como conceder, o PPP, o LTCAT está errado, está fragilizado, não apresenta sustentação material, não consigo conceder o benefício baseado nesses elementos probatórios de expulsão a agente nocivo. É lógico que aqui vai estar incluído também a questão dos eletricistas, dos vigilantes, né? Mas perceba, é um número muito alarmante. Ainda que tenha eletricista judiciário e vigilante que vai ser aposentado somente na via judicial. Então, é por isso que eu falo da solução extraordinária desse social. É você resolver mais de 90% de um problema que hoje a gente tem na sociedade. E dado, repito, 2023, todos os meses, o menor valor que a gente tem aqui é o que? É o 93,1%. Em março, 93%. Não deixa de ser ainda assim um número muito alto. Então existe um problema previdenciário gigantesco. E se a gente levar mais a fundo, pode subir, vamos. E se a gente levar mais a fundo, eu gosto sempre de fazer essa reflexão nesse momento, no dia a dia é pior, né? Porque imagine você ter aqui trabalhado 25 anos exposto a ruído, você tem inclusive desenvolvido perda auditiva, muitas vezes a sua própria função presume a existência de um fator de risco nocivo. É o caso da vibração por operador de martelete, por exemplo. Há uma exposição presumida, não tem como você quebrar o piso sem estar exposto a uma vibração excessiva. Pelo menos na grande maioria dos casos hoje. E você atua com isso 25 anos, quando chega para se aposentar, o benefício é negado, porque supõe-se que você pode estar mentindo. E aí vai se correr todo um processo judicial que onera o judiciário, um processo moroso, para solicitar um benefício que é seu por direito, que deveria ser concedido já de imediato. Não tem para que pedir apoio do judiciário. Deveria ser concedido agora. E vai se correr todo um processo judicial por causa disso. Então, no dia a dia, isso é um problema absurdo do ponto de vista previdenciário. Por outro lado, também há
um profundo abismo na contrapartida que financia esse benefício. Há um profundo abismo. O problema tributário, a própria Receita Federal, isso é informação de 2019, eu já falei sobre ela e vou falar daqui a pouco sobre isso. A própria Receita Federal, um documento oficial do órgão, na página 44, ela fala que o déficit é bilionário. Somente vendo ruído, né? Somente ruído, com 373 empresas, somente ruído, o déficit foi de R$1 bilhão. Então, olha que coisa maluca. Eu tenho um benefício constitucional, tá certo, tá errado, não cabe a nós fazer esse julgamento de valor, mas o fato é, existe um benefício constitucional que na hora de ser concedido, 90% tem que pedir apoio ao judiciário, e na hora de ser custeado, ninguém paga, e o déficit é bilionário. Então, olha o que está em jogo com esses eventos. Olha a magnitude do problema. E é bem provável que a gente tenha redução significativa nessas porcentagens, assim como também o déficit não seja tão volumoso como é agora. Porque com 373 empresas, somente por ruído, deu esse valor. Se a gente colocar calor, vibração, agentes químicos, em 10 mil empresas, esse número é astronômico. Então, o PPP, totalmente relacionado com o benefício da aposentadoria especial, ele tem natureza jurídica previdenciária e tem natureza jurídica tributária. Essa é a primeira informação que a gente tem muito clara. Não adianta falar desse benefício somente com o IN 128. No Instituto Previdenciário, beleza, como é que o INSS vai conceder o benefício? Aí tem as normas para isso. Agora, vai ser pago a tributação desse benefício, sim ou não? Isso não é com o INSS. Isso é um outro instituto jurídico, que é o Instituto Jurídico da Tributação. Sujeito, inclusive, ao Código Tributário Nacional. Com normativas que em nada se relacionam com a Previdência. E a partir do momento que você tem essa clareza, você já começa a ver que as coisas não são tão fáceis como se diz aí. Porque hoje, 90% do que se fala de aposentadoria especial é restrito ao espectro previdenciário. Então, primeira informação, esse benefício, né, de ter um tempo de contribuição diferenciado para quem está exposto a agente nocivo em relação ao que não está exposto, esse benefício tem natureza jurídica previdenciária, na concessão, e tem uma outra natureza jurídica tributária no seu financiamento. E o E-Social, de forma brilhante, resolve, ou pelo menos dá um passo muito grande para a solução desse problema, porque coloca a informação no aplicativo, garante rastreabilidade, daqui a 20 anos tem como saber qual foi a função exercida, qual foi o risco que estava exposto, tem como saber o profissional que enviou aquela informação. Enviou o E-Social agora, em 2050 tem como saber qual foi o engenheiro, qual foi o médico que assinou se responsabilizando por aquele PPP em 2024. Então garante-se rastreabilidade da informação, acabando com esse problema do papel que a gente tem hoje em dia, e também permite ali a Receita Federal fazer o confrontamento das informações junto à folha de pagamento. Essa é a introdução que eu precisava fazer para que a gente chegasse nessa imagem que eu mostrei a vocês e que é o objeto do nosso conteúdo de hoje. Olha, gente, vamos lá. É tempo de contribuição diferenciado para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Desde 1960, eu quero chamar a atenção de vocês que isso é algo bastante antigo. Estamos falando de algo que vem muito antes das normas regulamentadoras, inclusive.
a própria NR15 Insalubridade veio em 1978, em 1960 já se tinha uma contrapartida, ainda que não necessariamente financeira, mas já se existia uma preocupação com aqueles que estão expostos a agente nocivo, porque se entende que o pessoal que trabalha nessa situação, que é necessária à sociedade, esse pessoal trabalha numa situação um pouco desconfortável em relação a quem não precisa estar exposto a esse risco. Aqui são apenas algumas imagens, né, que retratam um pouco da realidade de alguns colaboradores. Porque para inúmeras atividades do nosso cotidiano, tem alguém que entrar lá no esgoto para garantir o mínimo lá de saneamento básico para a população. O mínimo que a gente tem hoje, dá o marco do saneamento aí, espero que evolua bastante. Nosso país tem muito potencial, né, para ser desenvolvido no tocante ao saneamento básico. Mas o mínimo que tem hoje tem que ter gente lá no esgoto. Falece alguém, tem que alguém fazer o tratamento junto ao morto. Tem toda a aplicação de agrotóxico no campo, tem um pessoal que trabalha em mineração. Então perceba, tem diversas atividades que são consideradas agressivas à saúde dos trabalhadores e à nossa sociedade em 1960. Em 1960 nós já tínhamos essa percepção de que deveria haver um tratamento diferenciado para isso, pessoal. Esse tratamento foi dado a partir do momento que a gente instituiu que o pessoal que trabalha nessa situação tem um tempo de contribuição menor. Levanta aqui, produção. O que é que significa isso? Dado que você entregou a sua saúde, porque é bem provável que ao decorrer de 25 anos, de 20, de 15 anos, tenha-se um adoecimento em relação a quem não está exposto, se antecipa a aposentadoria. Porque senão você se aposenta, com pouco tempo adoece e faleceu. E se a gente levar para a realidade do momento, 1960, o conhecimento médico disponível era bem menor do que é hoje. Então é coisa de se fosse bater normal com quem não está exposto, esse trabalhador aqui muitas vezes ia aposentar já a ponto de falecer. Eu concordo que inclusive deveria se ter feito um estudo, e é necessário que assim o faça, se hoje isso está condizente com a realidade, porque 15, 20 ou 25 anos, isso foi pensado em 1960. A expectativa de vida daquela época, eu não consigo te precisar com certeza, inclusive pode até pesquisar aqui, eu não consigo precisar com certeza, mas uma coisa eu garanto, era bem menor do que é hoje. Hoje a gente deve estar por volta de 75, 77, né, salvo engano, não vou aqui colocar nenhuma informação para não dizer que é esse dado e não ser. Então não vou aqui colocar números, né, porque não tenho certeza sobre eles, mas o fato é, hoje se tem uma expectativa de vida bem maior do que 1960. Então será que esse tempo de trabalho em expulsão agente nocivo de 15, 20 ou 25 anos, será que ele faz jus à nossa realidade de hoje? As próprias medidas de proteção hoje são diferentes. Então concordo que se deveria se fazer um estudo para verificar de fato essa viabilidade atual do benefício. Mas o fato é que, pode voltar, produção, o fato é que a gente tem um benefício concedido ao trabalhador exposto, e esse benefício hoje é o B46, que é o benefício da aposentadoria especial. Falando melhor aqui, a aposentadoria por condições especiais de trabalho. Então, sistemática é essa. Tem um pessoal que durante 15 anos trabalhando nessa atividade vai adoecer, durante 20, 25 vai adoecer. Tem-se um tempo de contribuição diferenciado para ele, e esse tempo de contribuição vai ser dado através do benefício. Então, ele vai receber o benefício previdenciário B46. Como é que funciona hoje esse sistema? Ou pelo menos como é que funcionava até a entrada do social? Se faz um laudo,
tem-se um LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, onde esse laudo vai dizer os riscos de cada trabalhador da empresa. Então, para pensar o seguinte, já imaginou se eu tivesse que fazer laudo para todos os trabalhadores? Pega uma empresa com 1.200 empregados, até mesmo com 300 empregados. Já imaginou se a gente tivesse que fazer um laudo para cada trabalhador? Seria um pouco complicado, né? Então, nós entendemos que se faz um laudo técnico abrangendo todas as funções. E aí eu agrupo, né, os pedreiros dentro de um determinado englobamento, agrupo os soldadores, enfim. Eu categorizo esse pessoal por similaridade, então quem tem o mesmo perfil de exposição ocupacional vai ser agrupado em um determinado GSE, né, grupo similar de exposição. E aí a avaliação do LTCAT vai servir para esse grupo, que vai servir para todos os trabalhadores. Deu para entender? Você que é da segurança do trabalho é mais fácil entender, né? Mas eu preciso me comunicar aqui, talvez tenham outras pessoas que não sejam da área. Se eu fosse fazer um laudo para todo mundo era muito difícil, então eu pego aqueles que têm um perfil de exposição similar, aqueles que estão expostos a ruído relativamente na mesma proporção. Se eu tiver numa sala, por exemplo, está todo mundo um do lado do outro, ainda assim vai haver variação, mas o fato é eu faço um agrupamento e vai depender do elaborador do LTCAT verificar se tem diferente disposição desse grupo para esse grupo, para esse grupo, mas o fato é eu agrupo perfis de exposição similares, a minha avaliação vale para esse grupo e todos os trabalhadores desse grupo vão ter a mesma informação. Vai ser ruído 80 decibéis para esse grupo, ruído 88 decibéis para todos desse grupo. Essa foi a sistemática que nós implementamos, LTCAT PPP. E o trabalhador, quando vai ter acesso a esse benefício B46, ele precisa dos PPP e do LTCAT. Como nós vimos hoje, não funciona. Hoje o sistema é absolutamente fragilizado, uma média de 93% dos benefícios judicializados. Repito, isso é um dado oficial, né, boletim estatístico da Previdência Social. Eu estou aqui abordando o mês de março, 93% judicializado. De tal maneira que é insano a gente pensar num problema dessa magnitude e fechar os olhos para isso, né? Não tem como chegar a 10 trabalhadores no INSS, recusa, 9 ser recusado. Não tem como a gente pensar, né, que esse gráfico aqui que eu apareci para vocês, ele é possível de a gente fechar o olho e tocar o barco como achar que tem que tocar. Pode subir, por favor. Então, assim, nesse primeiro momento, no Instituto Jurídico Previdenciário, perceba que o E-Social é fantástico enquanto solução do problema. Ah, vai 15 ou 20, 25 anos, vamos ver. Ah, e esses agentes aqui que estão no anexo 4, os agentes nocivos que ensejam esse benefício hoje fazem sentido? Alguns determinados como qualitativo realmente devem ser. Aí é uma outra conversa para um outro momento. Agora, em termos de solução para o problema, ele é extraordinário. O alcance dele e o potencial de solução é revolucionário. Vamos ver, inclusive, uma redução abrupta desses indicadores quando se começarem a utilizar, de fato, dados do E-Social. De agora em diante, há uma tendência de redução significativa, até porque muitas empresas que nunca fizeram passaram a fazer, né? Você provavelmente viu, na sua realidade, diversas empresas que nunca fizeram esse laudo e, a partir do momento que entrou o E-Social, buscou a realização desse serviço. Vocês viram isso aí. Brasil inteiro,
Muitos locais onde nem sequer existia clínica de segurança do trabalho passou a existir. Porque universalizou o acesso ao benefício. Então, para pensar um trabalhador agora lá de Sertânia, no interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco. Esse trabalhador na construção civil de Sertânia, talvez, né, pela situação lá do interior, nunca foi fiscalizada, a empresa nunca fez segurança, nunca fez nenhuma obrigação normativa. Quando fosse se aposentar, rapaz, para ir para a justiça, deixa para lá mesmo, deixa para lá. Talvez ele nem fosse ter acesso ao benefício. Agora fica mais fácil o acesso ao benefício desse trabalhador que estava no interior do país. Então se promove uma interiorização, né, e uma universalidade, que é inclusive um dos princípios que regem a Previdência Social, que na verdade que rege toda a seguridade, né, porque a Previdência vai para o segurado. Mas enfim, isso é um tema para um outro momento. A Previdência Social é uma parte da Seguridade Social, que envolve ali também a assistência e a saúde. Bom, então, a gente resolveu, né, de fato, essa questão previdenciária. E aí eu repito que não tem como falar de social sem falar desse benefício. E mais ainda, repito que há uma informação muito valiosa dentro do E-Social. Porque o laudo que o engenheiro vai fazer, o laudo que o médico vai fazer, vai embasar esse benefício do trabalhador. Isto é, o trabalhador vai ter acesso ao benefício, sim ou não, dependendo bastante da qualidade técnica das documentações produzidas pelos profissionais de segurança do trabalho. Então tem toda uma responsabilidade que eu faço questão de reforçar aqui aos profissionais. Foi muito bom, foi muito legal para a gente ver essa explosão de serviços, de colocar realmente todo mundo digitalizado dentro dessa base de dados. Foi fantástico acompanhar esse momento. Mas também é importante lembrar da responsabilidade. O laudo que nós vamos elaborar, ele vai ser muito decisivo para que o trabalhador tenha acesso ou não a esse benefício previdenciário. Certo? Isso foi a primeira situação. E na tributação? PPP eletrônico para a Previdência. Vamos agora para o PPP eletrônico no Instituto Jurídico da Tributação. Por favor, produção. Observa aqui, eu já falei bastante sobre isso num documento da própria Receita Federal, isso aqui não foi inventado, não foi. A própria Receita Federal, na página 44 do seu Plano Anual de Fiscalização, é um documento em que o fisco informa o que ele fez no ano passado e quais são as expectativas para o próximo ano. É basicamente isso que quer dizer o plano. E nesse documento, na página 44, ele fala que analisando-se 373 empresas, o valor esperado de lançamento é de quase R$1 bilhão. Estamos falando de ruído em 373 empresas. Mas a aposentadoria especial também é concedida por calor, vibração, por diversos agentes químicos, por exposição aos tópicos lá elencados no tocante ao critério biológico, as atividades lá relacionadas aos riscos biológicos. Então, se por ruído 373 empresas deu esse valor, imagina o déficit que é quando a gente leva isso para todos os fatores de risco. Porque tem vários trabalhadores hoje expostos a calor, acima do limite de tolerância. Muitas vezes se paga insalubridade, mas será que está se pagando o financiamento da aposentadoria especial? Tem diversos trabalhadores expostos a sílica. Está se pagando o financiamento da aposentadoria especial? Tem diversos trabalhadores recebendo adicional de insalubridade por exposição a atividades com pacientes possivelmente
com doenças infectocontagiosas, materiais possivelmente infectados. Muitas vezes se paga insalubridade para esse pessoal. Mas será que está se pagando a aposentadoria especial? Então a gente tem, do ponto de vista tributário, um déficit bilionário. Até porque de nada adianta facilitar o acesso ao benefício e não receber a contrapartida. Quando a gente vê o judiciário lá concedendo o benefício, INSS, aposenta. Vem outro, aposenta. Vem outro, aposenta. Rapaz, chega uma hora, peraí. A gente tá tendo um sistema aqui que se chama Além da Queda Coice, né? Eu não sei como é no teu interior aí, mas onde eu residi, tinha um ditado que o pessoal utilizava que se chama Além da Queda Coice. Que era quando você já tem uma derrota, você ainda toma outra derrota por cima. No caso aqui, o trabalhador, quando vai se aposentar especial, ele deixa de contribuir, isto é, o seu empregador não vai mais pagar os 6%, por exemplo, não vai mais pagar a tributação que financia a sua aposentadoria especial. Então, ele deixa de contribuir e passa a subtrair. Então, se ele só parasse de contribuir, já era uma perda, porque já não vai mais entrar dinheiro ali para financiar isso. Só que além de deixar de contribuir, ele subtrai recurso. Ele agora todo mês vai receber o benefício da Previdência, vai subtrair recursos da Previdência. É por isso que, em outra linguagem, né, mais popular, seria além da queda coice. Que você tem um impacto duplo, né, acerca disso. Cara, se a gente vai aposentar, e é essa a lógica do fisco, ninguém aqui está discutindo se o benefício é justo, não é justo. Agora, se vai se aposentar por 10 anos, o tempo de contribuição, por exemplo, porque se não fosse especial, ele só se aposentaria daqui a 10 anos. Se a gente vai aposentar esse tempo de contribuição, tem que haver um financiamento. E aí a lógica da Receita é isso. Então, olha, se vai se conceder o benefício, tem que ter a contrapartida previdenciária, porque senão o Estado fiscal não tem sanidade. E na nossa modelagem aqui, a gente está falando desse tubo aqui. Se vai ter o acesso ao benefício, tem que ver o financiamento. E é justamente essa tributação que vai, de certa forma, permitir um equilíbrio atuarial a esse sistema. Hoje a gente, inclusive, não tem esses dados totalmente públicos, né, de quanto é que se arrecada, pelo menos publicamente, né, não tem-se a informação do déficit, do problema que se tem hoje em termos monetários, né, quanto é que se arrecada e quanto é que sai. Até porque isso leva em consideração a expectativa de vida, né? Você pode aposentar o cara hoje e ele demorar 20 anos sendo aposentado. Assim como também você pode conceder a aposentadoria hoje e ele vir a falecer amanhã. Então isso é uma conta até um pouco complicada de fazer. Mas de fato nenhum referencial hoje a gente tem. Fica até uma sugestão, caso alguém aqui do Estado esteja vendo esse vídeo, né? Algum representante do Estado, seja um trabalho interessante, né? Para trazer maior transparência hoje a esses dados do equilíbrio. Equilibrada essa conta hoje? O que se paga, será que tem alguma forma da gente melhorar esse sistema? Será que a alíquota de 6, 9 ou 12%, será que é uma alíquota justa hoje? Eu não vou nem colocar justa, mas será que ela é racional? Enfim, o fato é que se vai ter o benefício, vai ter aqui a contrapartida previdenciária. E o que a Receita Federal está observando é só justamente esse ponto aí. Então temos uma norma, né, que relaciona aqui contabilidade e segurança do trabalho, onde eu destaco para vocês que existem obrigações acessórias da SCT. Levanta aqui, por favor, produção. É muito importante, pessoal, a gente entender esse novo repertório técnico de informações que agora precisam fazer parte do nosso cotidiano.
Obrigação principal, pagar o tributo. Então a obrigação principal vai sempre vir tratar do pagamento do tributo. Pagar 6, 9 ou 12 é a obrigação principal. Obrigação acessória, fazer o LTCAT justificando o pagamento ou não do 6, 9 ou 12. Então, o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que a gente viu que na esfera previdenciária vai servir para a concessão do benefício, na esfera tributária, ele vai servir como uma obrigação acessória da folha de pagamento. É esse laudo que vai informar, eu pago para esse pessoal e não pago para esse aqui. Inclusive, lá no nosso curso, a gente aborda essa situação no tocante ao fato de serem institutos jurídicos completamente diversos. Não é porque o trabalhador vai ter direito à aposentadoria especial que será obrigatório o pagamento do tributo. Primeira coisa, são coisas apartadas. Não é porque ele vai se aposentar especial que é devido o pagamento do tributo. Assim como não é porque ele não vai se aposentar especial que não precisa pagar tributação. São coisas bem diferentes, mas o fato que eu quis abordar com vocês aqui nessa apresentação é que a gente tem o laudo técnico, o perfil profissional previdenciário e a própria CAT como obrigações acessórias. Assim como é a prestação de informações cadastrais, financeiras e contábeis. Essa instrução normativa, inclusive, depois eu vou ter um encontro somente para falar sobre ela, sobre essa instrução normativa tributária, e relacionando aqui, né, com toda a fiscalização da Receita Federal, mas ela tem um capítulo específico sobre riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Olha aqui, eu estou falando de uma norma da Receita Federal, e o mais interessante, que já estava previsto lá na IN 971. Porque a 2110 ela foi atualizada agora em 2022, mas já existiu uma 971 que também tinha isso. Também tinha esse capítulo. Estamos falando de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho dentro de uma norma da Receita Federal do Brasil. E nessa fase a gente está vendo fiscalização da Receita Federal do Brasil, gerenciamento de riscos ocupacionais na mesma parte aqui da norma, né? E temos também aqui a questão do CNIS. Olha a relação de informações que tem nesse artigo. Receita Federal do Brasil, riscos ocupacionais, CNIS. Olha como esse instituto, esse benefício da aposentadoria especial, ele envolve coisas que muitas vezes não costumam estar nos debates técnicos relacionados a esse tema. O E-Social simplesmente faz, do ponto de vista tributário, garantir que se esteja pagando tributo. É isso que o E-Social na parte tributária faz. Da mesma forma como vai se facilitar o acesso ao benefício, porque vai garantir rastreabilidade da informação, do ponto de vista tributário, eu vou fazer uma malha fina. Então a CAT é uma obrigação acessória, está no E-Social evento S2210. E o LTCAT e o PPP, que estão também nos outros itens, são obrigações acessórias. Aqui nós entendemos já metade do nosso conteúdo. Já vamos caminhando para o nosso final. Porque a gente entende que o E-Social simplesmente reproduz essa norma. Do ponto de vista tributário, ele pega a IN 2110, joga no ambiente digital e vai criar algoritmos que permitam a fiscalização eletrônica dessa conformidade tributária. Nós temos um documento chamado PPP, que era em papel, e esse PPP tinha informações contábeis e de SST. Eu, inclusive, cheguei a atuar numa empresa que tinha esse fluxo. A gente mapeou, inclusive, esse processo por modelagem do BPM,
colocando que primeiro a contabilidade preenche tudo isso, e aí lá o pessoal de RH, né, o pessoal trabalha com superintendência de desenvolvimento de gestão de pessoas, enfim, depende da nomenclatura, o pessoal lá de RH, DP, preenchia essas informações, e muitas vezes ia pegar no arquivo da empresa, que o cara trabalhou lá faz 10, 15 anos, ia pegar o arquivo do cara, quem é, aí pegava a ficha dele, ele trabalhou em quê, o olerite, preenchia e depois disso mandava pra gente, da segurança. Aí a gente preenchia a parte de SST, inclusive esse campo eu nunca vi ser preenchido por nenhum profissional do país. Se você algum dia preencheu no PPP, se o trabalhador já teve CAT ou não, coloca aqui nos comentários, que eu particularmente nunca vi isso no país. Confesso que para mim é algo que será inédito. É a gente ter no perfil do trabalhador se ele já algum dia já se acidentou ou não. Mas perceba, peguei informações contábeis e joguei no e-social. Então o contador, através do evento 2200, vai preencher essas informações, do 1005 vai preencher o CNAE, do 1200 o código GFIP. O PPP eletrônico é o fatiamento do PPP em papel. Então tem o documento em papel, eu coloco, transformo isso em eventos, de tal maneira que cada evento vai corresponder à informação e no final o próprio sistema totaliza. Em termos de computação é fácil fazer isso. Você coloca um campo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, no final o próprio comando lá da linguagem de programação, inclusive das linguagens mais simples, não importa, é Python, até a própria C, você consegue fazer isso. Mas comando de programação no final, ele pega tudo que você digitou e totaliza numa página só. É isso que é o PPP. Pega informação contábil, o contador vai preencher. SST preenche aqui, por exemplo, na CAT, e é por isso que eu estou dizendo que vai ter a primeira rastreabilidade de CAT no PPP. Aí na época que o e-social, né, foi pensado, existia esse campo de monitoração biológica, esse campo não existe mais na versão do PPP atual, mas existia no momento, por isso que ele corresponde ao ASO. Né? Hoje, em tese, o ASO não existe mais no formato do PPP, que ficou em papel, porque até o ano de 2022, né? Até o final de 2022, eu tenho o documento em papel. 2023 em diante é só o eletrônico. Mas a expulsão a risco de 2018, 2019, isso ainda é papel. E esse formulário de papel não conta mais esse campo. Né? Mas ele ficou, porque na época, né, tinha esse campo, enfim, tem toda uma questão também junto ao Conselho de Medicina, né, porque ia tirar o ASO do social, enfim, ficou. Tem toda uma questão que não vem ao caso, mas eu tenho também o campo 2240. Tinha um campo no papel chamado fator de risco e eu simplesmente coloquei para o pessoal digitar. Engenheiro, médico, digita aí essa informação do 2240. Então perceba, o que a gente fez com o PPP foi fatiar ele em eventos, contabilidade faz a tua parte, SST faz a tua parte e no final a gente compila. E no final a gente resolve ou dá um grande passo para a resolução do problema previdenciário e dá um grande passo para a resolução do problema tributário. Pega a PPP com informações do engenheiro e da contabilidade, joga no e-social, o e-social joga isso no aplicativo, não tem mais como perder, papel se queima, papel se rasga, papel se molha. Mas a informação eletrônica não. Joga isso para a Receita Federal e ela vai simplesmente desenvolver código de programação para verificar a conformidade tributária. De tal maneira que nessa ponta aqui eu ataco os 90% de judicialização e aqui eu ataco esse bilhão por ruído. E eu repito, é 1 bilhão por ruído, tá, gente? Só para deixar isso muito claro.
o déficit, se a gente levar em conta todos os fatores de risco, com as demais empresas que deveriam pagar essa tributação, que estão sujeitas ao pagamento desse tributo, lucro real, lucro presumido, anexo 4 do Simples. Se levar isso, o déficit é maior, mas lá no documento da Receita Federal, né, com 300 empresas, deu esse valor. De tal maneira que aqui, pode subir, por favor, produção, a gente faz esse questionamento, já finalizando aqui a parte tributária. Será que a gente hoje está preparado para isso? E eu digo a gente enquanto profissional de segurança e saúde do trabalho, ou profissional de contabilidade, profissional do departamento pessoal, RH. Quem quer que esteja envolvido com a folha de pagamento, quem quer que esteja envolvido com o mapeamento de riscos, nós estamos preparados para resolver esse problema tributário? Qual é a formatação tributária exigida pela Receita Federal do Brasil? E aqui, por favor, não utilizaremos IN 128 e demais normativos previdenciários. O Instituto Jurídico Previdenciário diz respeito à concessão do benefício. Mas nesse momento aqui eu estou falando de arrecadação. E isso envolve conceitos jurídicos totalmente diferentes. Obrigação principal, acessória, arbitramento, tudo mais. Porque aqui nós temos um campo muito grande para resolver problema. Observa aqui comigo, a gente teve agora 2023, né? E aqui não foi o caso da Petrobras, já é uma outra situação, multa de 100 milhões de reais. Aqui, ó. Exposição acima de 85 decibéis. Trabalhadores expostos a ruído acima de 85 decibéis. Teve empresa multada em 100 milhões de reais. E aqui você entende por que totaliza bilhão, né? Porque vai de 100, 100, 100. A Petrobras, a gente já falou, já tinha sido isso. Aí aqui também já vai mais 100. Caso real, a gente lá no curso estuda melhor todos esses casos, mas eu estou falando que em 2023 tivemos uma situação de cobrança do fisco no valor de 100 milhões de reais. E eu não estou falando do caso da Petrobras, que aqui já é outro. O da Petrobras foi concluído em 28 de fevereiro de 2020, mas a decisão final foi em 2023, que o processo recorre na primeira instância, contesta, aquela coisa toda. Veio subir para a segunda instância, a administrativa lá do CARF. Em 2023 foi a publicação do acordo. Teve uma sessão em 2023 e publicou nesse ano. Mas o fato é, eu estou falando de um outro caso. Então aqui eu estou falando de 100... Perceba que, inclusive, o detalhamento das informações são diferentes. Aqui é 61,45, aqui já tem outros valores. Teve multa menor também, de 12 milhões e meio. 2023 também. E teve multa bem menor ainda, no meu caso de multa de 55 mil reais. Então, o pessoal aqui gosta, mas isso é só para grande empresa, para bilionárias, para aquelas que são multinacionais. E sempre tem o pessoal que acha que nunca vai acontecer com eles, né? Eu espero que não aconteça, porque o meu objetivo aqui não é torcer para que isso aconteça. Muito pelo contrário, eu quero torcer para que o nosso estado fiscal seja forte. E quanto cidadão, esse é o meu desejo, que a gente tenha de fato contas públicas saudáveis, de tal maneira que se a sociedade definiu que deve dar um benefício previdenciário para o exposto agente nocivo, ninguém vai, a princípio, estar sendo contra isso. Se foi uma decisão tomada pela sociedade, aprovada pela sociedade, tudo bem, desde que a gente consiga manter o equilíbrio financeiro desse sistema. Eu não posso conceder benefício, por mais justo que ele seja, eu não posso conceder benefícios à vontade sem ter a contrapartida fiscal, porque senão nosso país nunca vai ter saúde financeira para investir no saneamento,
na educação, na saúde e nas todas as demais mazelas que a gente tem hoje para solucionar. Então, meu objetivo como cidadão não é trazer essas multas para aterrorizar você, é para mostrar que do 140, do 100, do 2,5 até 55 mil, em 2023, teve multa para todo tipo de empresa. E essas multas estavam se referindo a fiscalizações que a Receita Federal iniciou quando ela não tinha tantas informações como ela tem hoje no E-Social. De tal maneira que no E-Social, e se a gente for estudar ainda mais o Código Tributário, é uma atitude vinculada, se a empresa declarou a dívida, vai ter que haver a cobrança. Não é se, é quando, que a própria empresa informou o fato gerador de exposição a agente nocivo e a própria empresa, através do departamento pessoal, não fez o recolhimento. Então, é uma obrigação do agente fiscal fazer essa cobrança. E tivemos multas para todas as empresas. Será que estamos realmente conscientes dessas obrigações? Departamento Pessoal e Segurança do Trabalho estão falando a mesma linguagem? O evento de reclamatório trabalhista agora, que entrou com o jurídico, que na verdade tem o 2500, 2501, enfim, é uma família de eventos, mas simbolizando aqui no 2500, há uma rotina, há um processo para se evitar malha fiscal com o evento de reclamatório trabalhista e o evento de SST? E junto ao fiscal na questão das retenções, estamos preparados para entender essas malhas fiscais do SPED, envolvendo não somente os dados do E-Social, mas também os dados da FDRINF? Porque o E-Social é um braço de um corpo chamado SPED, eu tenho o E-Social, o FDRINF e eles se juntam. Nós temos muito campo para avançar nisso aí. E, repito, isso em prol da solução trazida pelo E-Social, beneficiando tanto o trabalhador na concessão do benefício, como também o Estado no tocante ao custeio. Por fim, concluímos sobre a importância do LTCAT. Olha que imagem interessante. Se é o PPP que vai para o E-Social, esse PPP a gente viu é elaborado no LTCAT. Eu gastei um bom tempo falando que vai haver um agrupamento, que eu não tenho como fazer um laudo para cada trabalhador. Eu não tenho como fazer um laudo para cada trabalhador, faço um laudo abrangendo várias funções, vários agrupamentos. E esses agrupamentos vão valer para todos os trabalhadores daquele grupo. Então, olha que interessante. O PPP está no E-Social, só que o PPP é elaborado com base no LTCAT. Então, esse documento se torna extremamente valioso e importante a partir do momento que ele permite o acesso da aposentadoria para o trabalhador e permite garantir conformidade tributária para a empresa. Levanta aqui, por favor, a produção. Gente, eu de fato enfatizo essa questão tributária no sentido de que há possibilidades de ganhos. Então aqui a gente não está tratando somente de fiscalizações, e eu não tive como abranger agora nesse momento, porque o foco de fato foi o problema, o déficit bilionário. Mas eu queria reforçar contigo que há possibilidade de eficiência tributária. Isto é, de se pagar menos valor em tributação. Pode um profissional ir na empresa, fazer o LTCAT e muitas vezes dizer que essa empresa todo mês pague mais do que ela deveria pagar. Ou que ele não tenha feito um estudo do ambiente para verificar a oportunidade de redução de carga tributária.
Em minha jornada, eu acompanhei diversos casos onde foi, se possível, garantir não somente segurança jurídica, mas redução da carga tributária através desse trabalho. Tinha-se o recolhimento de um tributo e já estava dado, isso e acabou, e com o pente fino, com o trabalho técnico especializado, se verificou não somente a possibilidade de evitar multa, mas também a possibilidade de se pagar menos tributos do que se estava pagando atualmente. Então, eu tratei bastante aqui das multas porque eu quis abordar o problema tributário resolvido pelo PPP eletrônico. Porém, não perde de vista que é possível garantir eficiência tributária a partir desse trabalho. Beleza? Finalizamos aqui com essa imagem mostrando, né, a ideia do nosso projeto. Antes, cada um fazia o seu trabalho, nunca teve nenhum problema. A partir de agora, está todo mundo enviando informações para o SPED e existe uma interseção da segurança do trabalho com vários departamentos da empresa que lidam com esse SPED. O pessoal que lida com a FDREINF, o pessoal que lida com o social, eles estão, de certa forma, relacionados com a segurança do trabalho, e é por isso que eu acho essa imagem muito simbólica para falar isso, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Caso você tenha interesse, convido você a conhecer mais sobre o nosso projeto de capacitação. A gente aborda em detalhes todos os pormenores da aposentadoria especial e ali conseguimos, inclusive, trazer todo esse trabalho socioeconômico e garantir o correto. Diria um tio meu, dai a César o que é de César. Não é ser a favor de lado A ou de lado B. Dai a César o que é de César. Se tiver que reclamar, vamos reclamar com a legislação. Aí é um debate que a gente entra junto com o processo legislativo para tratar da legislação. Mas se existe a legislação, dai a César o que é de César. De fato, é devido o pagamento desse tributo para esse trabalhador? De fato, é devido essa aposentadoria para esse trabalhador? Então, baseado no que a legislação nos coloca, se especializando nesse tema, a gente consegue entregar para o trabalhador um laudo que realmente favoreça o seu pedido de aposentadoria especial, porque se o laudo fosse fragilizado, ele teria que ir para o judiciário. Então, a gente consegue contribuir com o colaborador, ao mesmo tempo que contribuímos com as empresas, garantindo ali eficiência tributária, que se pague o tributo quando se efetivamente irá pagar. Espero encontrá-los em outras oportunidades. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar sua curtida, não esquece de deixar o teu comentário, não esquece de deixar o teu feedback. Nos encontramos em próximas oportunidades, pessoal. Obrigado.